Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 600 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da democracia, da República contra a barbárie que nos assola nesse momento dramático da história brasileira, indique a um amigo ou uma amiga. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós postamos as últimas entrevistas, estamos acabando, foi com a senadora Mara Gabrilli, com a Marina Silva e João Amoedo. Estamos agora articulando um conjunto de entrevistas agora para essa semana e já no começo da semana que vem, inclusive, acabamos de acertar uma entrevista muito importante. Bem, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascista. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Bem, claro, passando todo o noticiário, eu gostaria de destacar 2 artigos, né? Um no Estadão, do Dr. Mariz de Oliveira, chama-se, na página 2, Renúncia não é desonra, é o título. Algo que eu tenho falado muito aqui no canal, a questão da renúncia. Ele está apontando isso, claro, para o criminoso Jair Bolsonaro, né? Que é uma possibilidade de sair da crise. Eu tenho acentuado isso em várias semanas aqui no canal. Vale a pena ler o artigo. E o artigo do Gabeira, excelente, publicado no Globo, chamado Até Quando Bolsonaro? Também excelente artigo, vale a pena vocês lerem, né? Sempre os artigos das segundas-feiras do Gabeira são excelentes, são análises muito ponderadas e consegue ver além da árvore a floresta, são excelentes artigos. Um ponto importante no noticiário, né? As dívidas das igrejas passam de 1,9 bilhão. Né? E as igrejas, veja que bonito, em nome de Jesus, né, elas fazem. Elas descontaram o imposto de renda, de acordo com os jornais, imposto de renda e a contribuição previdenciária dos seus empregados e não recolheram. Não é bacana isso? É uma espécie de dízimo especial, maravilhoso, fantástico, é uma coisa honrada, né? Bem cristã, bem religiosa, bem em nome de Jesus. Ou seja, elas descontaram o imposto de renda do empregado e pegaram o dinheiro para elas. Fantástico, muito bonito, não é? E descontaram, de acordo também com a mesma informação publicada hoje, contribuição previdenciária, enganando os seus empregados e ficaram com dinheiro. E agora querem perdão, né? Em nome de Jesus. Nós vamos ter, depois de passar por toda essa tormenta que está aqui com a pandemia, enfrentar essa questão, né? Isso daqui não pode continuar. Aqui é um Estado laico, todos têm de pagar impostos, todos, e isso daqui é uma imoralidade, né? Acho que é interessante também. Bem, tem essa questão do STF, que eu vou daqui a pouco, e a questão dos cultos, vou entrar daqui a pouco nisso. Há uma notícia muito importante, usando como fonte a Folha. Fome atinge 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020, segundo pesquisa pela Rede Pensão. Insegurança alimentar atingiu 11,1% das casas chefiadas por mulheres e 7,7% das casas comandadas por homens. Nós sabemos hoje que o número de domicílios comandados por mulheres é enorme, é uma outra questão que o Brasil vai ter de discutir, né? E especialmente nas grandes regiões metropolitanas, uma situação extremamente difícil. E olha, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros, quase 20 milhões. E com a situação que nós estamos vivendo em 2021, esse trágico número deve aumentar. É aquilo que eu estou falando. Lá na frente, se nada for feito, ainda esse ano, em 2021, estamos próximos do caos social. Há uma outra informação importante, que nós vamos juntar tudo isso depois no campo analítico, né? Estado de São Paulo, Marcelo Godoy, Exército se vê vencedor da batalha com Bolsonaro, o capitão Pitoresco. Ele era chamado pelo comandante do Exército, melhor dizendo, o general Pujol,
de pessoa pitoresca, né? Era a expressão que ele usava, isso lá em 2018. Né? Bolsonaro tem uma personalidade muito pitoresca. Se ele perdesse um pouco dessa identidade, talvez não tivesse tantos eleitores. Personalidade pitoresca, isso também foi desenterrado, essa mensagem do Pujol deixou o Bolsonaro um pouco irritado. Né? Tem questões assim que são extremamente importantes, que eu vou agora ainda destacar também no noticiário, uma do Globo e tem uma outra do Poder 360. Mas essa do Globo, kit Covid, reações adversas, kit Covid entre aspas, entenda-se, né? Reações adversas à cloroquina dispararam 558% e Anvisa já registra 9 mortes que o doutor Bolsonaro receitou, com o silêncio do Conselho Federal de Medicina. Se eu receitasse aqui, já teria sido acionado e, se facilitar, eu estava na cadeia. Mas o doutor Bolsonaro, pode receitar sem nenhum problema. E o fez dezenas de vezes, com o silêncio do Conselho Federal de Medicina. Só registrar. Kit Covid, reações adversas à cloroquina dispararam 558% e a Anvisa já registra 9 mortes. Ou seja, aquilo que eu já antecipei lá atrás. Vocês se recordam? A justiça vai estar entulhada de ações, inclusive ações coletivas, daqueles que perderam seus entes queridos por ação criminosa do assassino, do bandido, do genocida. Bandido porque ele é ladrão, ele rouba dinheiro público. É que falar peculato ninguém entende, né? Formação de quadrilha ninguém entende direito. Fala, pô, né, se é mais sofisticado, imagina que o poema do Drummond, né, não sabe direito o que é. Quando fala em lavagem de dinheiro, o sujeito fala, pô, o que é? Não, ele é ladrão, ele pegou o dinheiro público durante 30 anos, desviou junto com os filhos e passou a mão, como um ladrãozinho. Ele é chamado de ladrãozinho, nós soubemos na quarta-feira, lembra, pelo Estado de São Paulo, no William Vac, ele é chamado por auto-oficiais também de ladrãozinho. Então, ele tem várias denominações assim, muito simpáticas. Mas esse senhor criminoso, né, porque é incrível a falta de indignação, né, do Brasil, ele receitou e as pessoas morreram. Então, quem tiver o atestado que identifica que a morte foi por Covid-19, que deu um problema, por exemplo, no fígado, e tem mensagem dos seus familiares, não sei quem, dizendo, não, eu vou tomar cloroquina porque o presidente mandou, etc. Tal. Pega essa montanha de vídeos, entra na justiça, acabou. E reza a Constituição, que isso aqui está aqui na Constituição. E a União vai ser acionada. Claro que a União vai ser derrotada, vai ter de pagar a indenização e depois vai ter de acionar o criminoso, o Bolsonaro. Então, vai ter milhares e milhares de ações na justiça. E é inacreditável. E, olha, apesar disso, kit Covid, entre aspas, reações adversas à cloroquina dispararam 558% e a Anvisa já registra 9 mortes, mesmo assim, ele publicou, de acordo com o Poder 360, né, um vídeo do prefeito de Chapecó que está dizendo que em Chapecó foi usado o tratamento precoce, o kit Covid. Com enorme sucesso. Ele postou o Bolsonaro nas suas redes sociais. Só que, de acordo com o mesmo site, Poder 360, o prefeito de Chapecó disse que o número de mortes diárias em Chapecó saiu de 18 para 2 ou 3. Porém, de acordo com a mesma fonte, o número total de mortes em doença em 4 de janeiro em Chapecó foram de 127 mortes pela Covid. E, no dia 4 de abril, né, foi de 536. Nos últimos 3 meses, portanto, morreram 409 pessoas no município, quase 4 vezes mais que o total de mortes por Covid-19 de março a dezembro do ano passado. Né? Portanto, a informação não confere. Né? E ele também diz, no vídeo gravado, o prefeito de Chapecó, que o presidente da República está divulgando o vídeo, que é mentiroso, gravado dentro de uma unidade de terapia intensiva, semi-intensiva. Ele também diz que minimiza a quantidade de internações na UTI da cidade. Segundo ele, o município tem de comemorar demais, de ter apenas algum número é ótimo, hein? De pessoas internadas em terapia intensiva. No dia 4 de abril não tinha algum número, tinha 130 pessoas. 130 pessoas. No dia 4 de janeiro, no começo desse ano, eram apenas
38. Portanto, nem preciso dizer, vocês já concluíram. Quer dizer, esse vídeo, o presidente da República chancela. Isso faz com que crie uma confusão de informações nas pessoas, que as pessoas não sabem mais o que é verdade e mentira. E muita gente, pelo posto que o Bolsonaro tem, fala, mas o presidente da República diz isso, deve ser verdadeiro, não deve ser mentira, né? E aí adota não só o tratamento precoce, como quebra com todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias. Não usa máscara, o distanciamento social joga para a lata do lixo, fomenta aglomerações, não usa álcool gel, etc, etc, etc. O Bolsonaro é o grande aliado da Covid-19, do vírus. Ele é o grande aliado. Né? Então, por isso que ele é responsável pelas mortes. Claro que o vírus, infelizmente, tem a sua letalidade chegando ao Brasil no ano passado, em março, quando veio o primeiro óbito, infelizmente poderia levar à morte de 10, 15 mil brasileiros. Seria uma enorme tragédia, mas nós já suplantamos 333 mil mortos. E pelos últimos levantamentos apresentados, nós vamos, nesse mês de abril, chegarmos a 400 mil mortos. E algumas estimativas dizem que na metade do ano podemos estar próximo de 500 mil, 500 mil mortos. 500 mil mortos. Vamos ver se aí o Brasil acorda, né? Porque apesar de tudo isso, o Brasil assiste passivamente tudo o que está ocorrendo. Aí vem uma questão interessante, que eu tenho conversado no fim de semana com muita gente, dialogando, claro, pelas redes sociais, para tentar entender o porquê desse comportamento. As pessoas, primeiro, não seguem as determinações, mesmo com os feriados de São Paulo até dia 4 de abril, durante 10 dias consecutivos, poxa vida, o número de pessoas que saíram de casa é enorme, e você pode rastrear pelo celular. Então, aquilo não teve a eficácia que se imaginava. Por quê? Porque as pessoas descumprem as determinações. E por quê? Porque o Bolsonaro incentiva. E aí você tem toda uma cadeia que ele azeitou nos últimos 7 dias, quando caiu a popularidade dele, ele azeitou as fake news com o gabinete do ódio, que é pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, dentro do Palácio do Planalto, e toda uma rede clandestina que o Carlos Bolsonaro é que coloca essa rede em funcionamento com dinheiro ou público ou dinheiro de empresários nazifascistas. Evidentemente, é um número muito pequeno, mas tem os nazifascistas que financiam essa rede, cujo criminoso é o Carlos Bolsonaro. Claro, o Carlos é nada. Dudu Bananinha é nada. Flávio Bolsonaro é nada. E só existe por causa do pai. Então, o pai, o chefe da quadrilha, o chefe da Urcrim, né, é que agora azeitou essa máquina outra vez das fake news. E aí fica essa confusão, que ninguém mais sabe o que é o que não é. Né? Ele não fez tanto isso lá no ano passado, e 2021, como nós estávamos prevendo, seria uma repetição, infelizmente, de 2020. E pelo todo o levantamento apresentado aqui hoje, eu acompanhei todo o noticiário ontem, no final de semana, é que aqueles mais vulneráveis que devem ser vacinados só vai ocorrer no final do ano, ou no último trimestre desse ano. Portanto, a vacinação vai ter de continuar o ano que vem, ainda, para completar o que é necessário de acordo com a determinação das autoridades sanitárias, dos grandes especialistas. Ou isso é uma loucura, porque nesse longo período de tempo pode ter, só para ficar na área da saúde pública, uma série de mutações do vírus. Será que a vacina, e de cada 10, 9 são do Butantan, será que a vacina vai conseguir dar conta dessas mutações? E as mortes que vão ocorrer até lá? E as mortes? Quantos brasileiros vão precisar morrer ainda para a sociedade acordar, sair dessa letargia? Né? Como usava uma vez, olhando aqui um texto que eu estou escrevendo, uma história concisa do Brasil, que tem de sair esse ano de qualquer jeito, e essa vez eu termino, né? Um historiador falando da letargia secular da economia açucareira após a decadência na segunda metade do século XVII no Nordeste, né? Isso eu estou me referindo à formação econômica do Brasil, do Celso Furtado. Mas pegando essa questão da letargia no campo político e agora, né? No século XXI, isso aqui está muito claro, está muito presente. A sociedade está assistindo passivamente. Então, e em termos econômicos, o que vai ocorrer?
vai ocorrer o que nós estamos assistindo. A economia não consegue se recuperar enquanto não tiver vacinação em massa. Portanto, o grande adversário da recuperação econômica é o Jair Bolsonaro. Ele transfere essa responsabilidade, ele é um homem covarde, cruel e irresponsável, incapaz para o exercício da função, ele transfere para prefeitos e governadores, algumas vezes para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas esse genocida, esse assassino, é ele o principal responsável das mortes e do desastre econômico, né? E a tendência, e você vê todos os, e basta ler todo o noticiário, acompanhar, conversar com especialistas, é que isso vai percorrer, porque não há vacinas no mundo no momento suficiente, vai percorrer 2021. E ele não consegue construir, e poderia, porque o Brasil tem condições para tal, um grande esforço nacional de produção de vacinas e um grande esforço nacional de vacinação e controle do vírus e das cepas, né? Isso dá para fazer. O Brasil tem know-how para isso. É que o Brasil não tem presidente, tem na presidência da República um bandido, um assassino, um golpista, um genocida, um sujeito da pior espécie, um cara baixo, vulgar. Agora estava vendo aqui o 04, o filho 04, nem vou falar do que ele fez. Coisa de gente marginal, marginal. Veja depois, né? Veja o vídeo que ele faz com a mãe. O que ele faz com a mãe? E esse pessoal se diz conservador. Eles falarem, eu sou conservador até aí. O duro é que tem gente que acredita. Isso aqui é conservador no sentido britânico? Cuspir na mãe? Como ele fez o 04? É essa a educação dessa marginalia que está no poder. Dessa caterva, essa gentalha. É uma malta que está lá. A gente não exagera, não, quando fala isso. Então, vocês percebam. Fazendo um apanhado hoje no noticiário, eu falei, como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos sair? Porque nós tivemos, vamos só retomar, das 4 últimas décadas, a que terminou a 31 de dezembro, foi a pior das últimas 4. Nós começamos muito mal a terceira década do século XXI. Situação muito difícil. Seguindo, nós já perdemos economicamente o primeiro semestre. Né? Lembrando que o ano passado foi menos 4,1%, lembrando da recessão. A recuperação, se ocorrer, poderá ocorrer lentamente no segundo semestre desse ano. E já estão falando que recuperação mesmo é 2022. Mas como? Se nós não vacinamos toda a população, o que é necessário, condição sine qua non para a recuperação, inclusive da retomada das relações de deslocamentos, primeiro de pessoas, depois deslocamentos comerciais, das nossas exportações, turismo, etc. Como é que nós vamos poder fazer isso? Quer dizer, né? Não, vocês estão entendendo como é que nós vamos poder fazer isso nessa situação que estamos vivendo? Não dá, isso é impossível, isso é impossível. Quer dizer, é uma situação, parece que nós não temos saída. Porque, de um lado, o governo continua... Essa questão do Cássio Conká liberar os cultos, ele está liberando a morte. Ele está liberando a morte. Como diz o ministro Marco Aurélio, ninguém pode orar em casa? Ou precisa orar no templo por causa de grana? Não é verdade? Não podia dar exemplos os pastores e os padres, né? Falaram o seguinte, vamos todo mundo orar em casa, em tal horário, tal oração, fazer isso. Hoje tem as redes, dá para fazer isso? Claro que dá, mas por que exigem a oração presencial? Por causa de grana, por causa de dinheiro, para depois não pagar os impostos. 1 bilhão e 900 milhões de reais, não é pouca coisa. Né? Eles recolhiam imposto de renda de empregados, recolhiam contribuição previdenciária e ficavam para eles. Olha o crime que esses homens cometem. Em nome de Jesus, será? Né? São cristãos? Será? São pastores ou são golpistas? Para mim é golpe. Alguém que recolhe imposto de renda do empregado e não transfere a Receita Federal é ladrão, para uma linguagem mais vulgar. É ladrão. Está roubando dinheiro que não é seu. Né? Está enganando 2, a Receita Federal e o funcionário. E no caso da Previdência, fraudando duplamente a Previdência e o funcionário que acredita. E só vai descobrir isso, muitas vezes, quando vai entrar com o processo de aposentadoria. Aí chega lá,
a coisa não bate. Quando a coisa não bate, ele vai descobrir que o pastor ou o padre, o raio que seja, não fez a contribuição que recolheu dele, não fez a devida transferência. Então, é uma situação terrível. Agora, pedindo esse Cássio, que é uma figura patética, como nós sabemos, né? Fazendo esse serviço ao Bolsonaro, porque isso aqui tem lei sobre isso, já tem lei. E assim como tem decisão do Supremo. O que vai acontecer? Isso vai ser derrubado pelo plenário. Evidente, mas e o caos que ele criou? Então, vejo, e aí é importante a gente amarrar todas essas questões de hoje. Ele quer fomentar entre os evangélicos, em especial os evangélicos, essa indignação em relação à Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o respeito às leis e à República. Ele quer transformar os evangélicos em um instrumento do seu golpe militar. Ele é um homem que odeia as instituições, é um criminoso nazifascista. Então, olha como ele vai construindo essa guerra civil, que o sonho dele, e externou, e vocês lembram, ele queria 30 mil mortos, já temos 333 mil mortos. Vamos ver quando o Brasil vai acordar, ou se ele quer chegar a 500 mil. Né? Desse homem, desse genocida, qualquer coisa nós podemos esperar. Então, veja a articulação. De um lado, ele quer jogar os evangélicos contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, contra o Supremo Tribunal Federal, que no fundo é isso que ele quer fazer, para desmoralizar a instituição. Do outro, ele está armando grupos paramilitares com a liberação irresponsável de armas a toque de caixa, distribuindo fuzis, está uma festa. Então, vai usar esses grupos. Do outro, tem as PMs, que estão, e nunca as PMs foram tanta notícia, né? Tanta notícia sobre polícias militares, e insubordinadas, como nós cantamos a bola há meses, desde o ano passado. Hoje, ideologicamente, elas estão vinculadas diretamente ao Bolsonaro. No momento de confronto, caso ocorra, espero que não, elas não vão atender aos governadores republicanos e democratas, elas vão atender ao criminoso Jair Bolsonaro. E as Forças Armadas, né, vamos chegar a ela, e as Forças Armadas, aí a situação é mais complicada. E poderá haver um choque nessa construção sanguinária, né, que é terrível, desse assassino, desse ladrãozinho, que é o Bolsonaro, de ter um choque até entre Forças Armadas e PMs, porque eu não creio que as Forças Armadas, em especial o Exército, embarquem num projeto nazifascista. Não vão fazer isso. Já deixaram claro nesse momento, na semana passada e no final de semana anterior, quando a tensão estava mais presente. Mas ele está construindo isso, porque ele precisa do caos. Hoje, insistiu falar outra vez em tratamento precoce, portanto, estimulando a morte. Ele está estimulando a morte, e quando ele vai pôr esse vídeo desse prefeito de Chapecó, ele está atacando o seu próprio ministro da Saúde, desmoralizando o Queiroga. Então, vocês percebam a situação, nós não conseguimos romper. Parece aquelas coisas de Nursky, da teoria do desenvolvimento econômico, o círculo da pobreza. Né? Lembra que é aquelas discussões, lembra que essa literatura dos anos 60, né? que era uma grande discussão dos 50, 60, meados dos anos 70, havia muito isso, grandes modelos de desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo a situação desse círculo. E a questão chave dentro desse círculo que nós temos de entender é o seguinte, que ele não governa. Ninguém acha que existe governo. Todos os analistas sabem, governo não existe, é o caos, é uma bagunça. Por isso que não pode falar em projeto militar de governo, um projeto de governo dos militares, que tem é papo furado, e quem não conhece o mínimo da história presente, e nem da história dos militares, porque, primeiro, porque não há projeto, o governo é uma confusão generalizada. Segundo, que as Forças Armadas não têm uma presença orgânica como instituição no interior do aparelho de Estado e do governo, do Palácio Planalto. Terceiro, a visão de mundo do Exército, o desenvolvimento econômico, não tem nada a ver com o que o governo Bolsonaro está fazendo com o Paulo Guedes. Então, 3 problemas para quem conhece, quem tem um pouquinho de conhecimento do tema, né, não vai dizer uma bobagem dessa. Mas não há governo. Todo mundo sabe que o governo existe. Você pega todos os analistas e tal. E ele tenta conciliar, achar que está conseguindo administrar algumas crises. Não, lembra-se da minha leitura. Nós vivemos a crise mais longa da história do Brasil, no tempo, e mais profunda, porque atinge todas as instituições. E não tem nenhuma relação dessa crise
com as crises anteriores do Brasil republicano, por exemplo, desde 1930. Na tipologia das crises brasileiras, essa tem uma especificidade e uma gravidade que nenhuma teve. Portanto, ela é nova, não tem nenhuma similitude com as anteriores. Então, temos de entendê-la e, para daí, compreender a forma de sair. Então, ela não tem nenhuma forma de saída semelhante às anteriores. Conciliação, como eu já disse, dessa vez não vai dar certo. A situação é outra, é muito mais complexa do que qualquer outra crise. Foi falado, e eu acho que interessante, foi lembrado até no final de semana, e eu entendo a relação do parlamentarismo branco. Branco no sentido de que os presidentes da Câmara e do Senado estão tendo um desempenho, inclusive hoje mesmo o presidente do Senado, uma reunião internacional, que deveria ser feito aquilo pelo ministro das Relações Exteriores ou pelo ministro da Economia. Não é tarefa do presidente do Senado. Claro que eu entendo o que ele está fazendo, porque a situação é caótica, e tem de fazer, porque ninguém faz, alguém tem de fazer. Mas aquilo não é um papel originalmente de um presidente do Senado. E daí que se chama parlamentarismo. Só que isso não resolve a crise. O que acontece? Se prolonga o impasse, prolonga o impasse, prolonga o impasse. Quanto mais prolonga o impasse, aprofunda-se a crise econômica, o caos social cada vez mais próximo e dispara o número de mortos, além do externo. Nós continuamos com o Estado pária e vai atingir a economia brasileira, o setor exportador, especialmente o agronegócio. Olha quantas vezes eu já cantei essa bola. Sendo assim, o impasse dá uma sobrevida ao Bolsonaro, né? Que ele vai... E agrava ainda mais a crise, inclusive para aqueles que, vitoriosos na eleição de 2022, vão encontrar um país ainda mais destruído. Por isso que a questão do Bolsonaro tem de ser solucionada no aqui, no agora, não daqui a 1 ano e meio, em outubro, quando tiver as eleições. Essa questão do impasse tem de ser desatada, e aí só há um caminho: ação política, ação, 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 ação. Adaptado às circunstâncias atuais, aos problemas atuais, e ter leituras. Quando eu digo ação, não é de um partido ou buscar necessariamente uma formação de 3, 4, 5, como o manifesto da última semana, que é louvável. Não pode ser de um partido, de 2 partidos, de alguma liderança expressiva da sociedade civil. É necessário colocar o bloco na rua, para lembrar do Sérgio Sampaio, colocar o bloco na rua. Isso aí é essencial. Enquanto nós ficarmos parados assistindo, o Bolsonaro vai ganhando tempo, né? Vai costurando essa aliança, né, criminosa que passa pela guerra civil, que para ele é indispensável, ele vai articulando, vai gerando cada vez mais o caos econômico e vai buscando estabelecer, ele que é um sujeito confuso, mas uma certa linha entre essas diversas visões nazifascistas de mundo que ele articula para atacar e destruir o Estado Democrático de Direito, destruir a Constituição de 88. É esse o caminho, porque ele já sabe que lá na frente ele perdeu outubro de 22. Ele tem plena certeza disso. E toda a caterva que o cerca criminosa, que vão ter de pagar, né? Esses crimes, como eu sempre digo, há meses, não pode passar em branco. Então, essa é a questão. Hoje, reforça ainda mais o que eu tenho dito. Quando eu falei da fome, 20 milhões com fome, se continuar assim, teremos 22, 23, 25 milhões. Onde isso vai parar? Vai parar no caos social, que é com que o Bolsonaro joga. Então, percebo, é possível pegar esse conjunto de notícias que eu expus para vocês e estabelecer uma ligação entre elas e, a partir dali, buscar uma interpretação dos fatos. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 600 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E digo, se você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva radical, democrática, republicana, na defesa da Constituição, indica um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro também as entrevistas, nós temos as 3 últimas, Mara Gabrilli, João Amoedo, Marina Silva, e temos já uma série articulada agora para essa semana até o início da próxima semana. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!